Santificado e bendito seja o seu nome. Louvamos e bendizemos o Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. É o Senhor que coloca reis e que tira reis. É o Senhor que nos mantém o fogo da vida. É o Senhor que cuida das nações e de todas as coisas e protege os seus filhos, que nos dá as mensagens de alerta, que toca o nosso coração, que nos convence do pecado. Nós lhe agradecemos muito, Pai, porque começamos a conhecer um bocadinho melhor o Senhor. Mas nós ansiamos a vinda de Jesus. Estamos cansados de estar aqui, Pai. É muita maldade, é muita maldade. Por isso nós suplicamos que o Senhor venha logo e que nos mostre a missão, que coloque as pessoas no nosso caminho, que nos dê o tato e a sabedoria para poder alcançar ainda muitas pessoas que estão lá fora, na Babilónia, que não conhecem. Dê-nos o poder do seu Espírito, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar aqui com o nosso seminário de santificação e já vimos aqui alguns pontos que são os médicos de Deus, não é? Começamos por ver a temperança em tudo, depois a luz solar, a água, o ar puro, o exercício físico, o repouso e agora vamos ver um outro remédio, um outro médico muito importante, que é a abstinência. Diz-nos na Ciência do Bom Viver, condensado, portanto, Ciência do Bom Viver, condensado, capítulo 16, página 92.5, diz: muitas vezes um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses haveria de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Eu vou repetir. A vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Então, eu faço a pergunta: qual foi a última vez que nós jejuamos? Nós temos dificuldade em controlar o apetite, não é? Em controlar a boca. Mas ficar um dia sem comer só com água. Eu não aconselho a que façamos jejum seco. Há pessoas que defendem o jejum seco para cura e tem efetivamente acontecido curas feitas com jejum seco, mas nós estamos a falar do jejum que não é para cura de um câncer ou coisa assim. Mas nós não temos visto isto na igreja, não é? Esta era uma prática que era comum no passado, foi comum, mas depois deixou de ser. Jejum e oração é uma bênção. É uma bênção e traz bênçãos. Podemos começar tirando uma refeição e depois passamos para tirar 2 e vamos ver que existe bênção. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 2, página 59.1, diz assim: a abstinência no regime alimentar e o controle de todas as paixões preservarão o intelecto e darão vigor mental
imoral, habilitando o homem a sujeitar todas as suas inclinações ao domínio das faculdades mais elevadas, aquilo que nós habitualmente chamamos das faculdades superiores, e a discernir entre o certo e o errado, o sagrado e o comum. Então, o que é que nos vai dar vigor mental e moral? Nós já vimos aqui o que é o vigor moral. É o quê? Lembram-se? É a capacidade de escolhermos o que é certo. Muito bem, Rose. Muito bem, é isso mesmo. Então aqui diz-nos que há alguma coisa que vai não só dar-nos vigor moral, mas também vai nos fazer discernir entre o certo e o errado, entre o sagrado e o comum, que é uma coisa que parece que hoje desapareceu, não é? Hoje as pessoas parece que chamam ao comum sagrado e ao sagrado comum e não veem diferença e não vejo mal nenhum nisso e não vejo mal nenhum nisso, o que nós ouvimos muitas vezes. Falta o quê? Abstinência no regime alimentar. Portanto, o jejum é fundamental para isso, meus irmãos. Sobretudo para estes pontos que já vimos, para dar vigor mental e moral, sujeitar as inclinações e discernir entre o sagrado e o comum. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos avançar. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 7, página 132.5. Alguns não exercem controle sobre o seu apetite, mas satisfazem o gosto às expensas da saúde. Ou seja, à custa da saúde. Como resultado, vejam o impacto que isto tem. Como resultado, o cérebro é obscurecido. Vejam como é que a falta de controle do apetite tem efeito sobre o cérebro. O cérebro é obscurecido, os pensamentos ficam retardados e eles deixam de realizar o que poderiam se houvessem exercido domínio próprio e abstinência. Por isso, irmãos, é que nós vemos tantos rompantes na igreja. E depois vem a desculpa. Ah, é que eu estava nervoso. E porquê é que estava nervoso? Porque não tem domínio próprio, não exerce controle sobre o seu apetite. Uma outra citação. A abstinência de todo... Esta citação é tirada de Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 25, página 457.1. A abstinência de todo o alimento e bebida prejudiciais é fruto da verdadeira religião. Então, se nós achamos que temos a verdadeira religião, a abstinência tem que fazer parte da nossa vida. Muitos podem dizer, mas isso é, como é que alguns dizem, o ser humano é mesmo assim. Ok, o ser humano é mesmo assim, mas o cristão não. O cristão não é só humano. Eu vou repetir. O cristão não é só humano. O cristão é participante da natureza divina. Ok? Ainda em Conselhos sobre Regime Alimentar, agora no mesmo capítulo, diz: aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo hábito e apetite prejudiciais pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Esta questão aqui do perfeitamente convertido, nós podemos pensar, o que é isso? Ser perfeitamente convertido.
E eu gostava de levar-vos para o livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 12. Diz assim: Deus está a falar pelo profeta Joel para o seu povo, para os convertidos. Mas ele diz assim: Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Como? Com jejuns e com choro e com pranto. Então Deus está a dizer para os convertidos para se converterem a Ele, mas tem aí um pormenor, de todo o vosso coração. E isto é muito significativo, porque por vezes o cristão ele está convertido, mas há uma partezinha do seu coração que ainda não está. E Deus diz como é que essa conversão se faz. Como é que ela se faz? Com jejuns, não é só com jejuns, com choro e com pranto. Os irmãos acham que foi por acaso que Deus, antes de entrar com o povo na terra prometida, tratou deles durante 40 anos só com maná. Acham que isto foi por acaso? Acham que Deus não tinha poder para fazer chover do céu outro tipo de alimento? Claro que tinha. Antes de entrar na terra prometida, Deus deu-lhes uma dieta. Irmãos, prestem atenção a isto que eu vos vou dizer agora. Até certa altura da história, Deus esperava do seu povo só temperança. Hoje, Deus espera do seu povo abstinência. Estão a ver a diferença? Nós não estamos num tempo normal. Nós vamos enfrentar uma angústia como nunca houve. Então precisamos de uma preparação como nunca houve. Conselhos sobre Saúde, capítulo 50, página 135.2, diz assim: Nossos médicos devem ser educadores sábios, advertindo todos contra a tolerância dos apetites e mostrando que a abstinência das coisas que Deus proibiu é o único modo de evitar a ruína, não só do corpo, mas também do espírito. É um recado para os médicos. Eu não tenho ouvido praticamente quase nenhum médico fazer este tipo de advertência. Bom, há muito mais para dizer sobre isto, irmãos, nós só estamos aqui a ver alguns pontinhos. Os irmãos depois podem correr atrás de mais informação a respeito. Ponto número 8. Confiança em Deus. Por que é que a confiança em Deus vem no final? Porque se nós já estamos a fazer todos os outros, então podemos ter confiança de que Deus vai fazer a parte dele. Não é verdade? Mensagens sobre saúde, capítulo 2, página 29.1. Diz assim: preguemos o Evangelho aos doentes, relacionando Jesus, o grande restaurador, com os remédios simples, usados, e a nossa fé viva será respondida. Então, o Evangelho deve ser pregado ao mesmo tempo em que se pregam os remédios. Ele é o restaurador, não é? Como já vimos, ele é o restaurador, mas nós precisamos de cooperar com ele, usando aqueles remédios que ele próprio deixou ficar para nós. Agora, se a pessoa transgredir todas as leis, acham que Deus vai curar?
Mensagens sobre saúde, capítulo 12, página 225.1, diz o seguinte: os doentes devem ser ensinados a confiar nas grandes bênçãos que Deus proveu na natureza. Os doentes devem ser ensinados. Então tem que haver quem os ensine. Louvado seja Deus pela Bárbara O'Neill e por outros do tipo, não é verdade? Então, resumindo, quais são os médicos ou os remédios de Deus? Temperança em tudo, luz solar, água pura, ar puro, exercício físico, repouso, abstinência, confiança em Deus. Quanto é que isto custa? É muito caro? É claro que não. Conselhos sobre o regime alimentar, capítulo 17, página 301.2. Diz o seguinte: há muitos modos. Esta citação, os irmãos precisam conhecê-la de cor. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. Uau! Eu vou repetir. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu. E ela diz, agora numa outra citação que está em Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 17, é o mesmo, é na sequência. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante as suas fortes propriedades. Então, nós percebemos que as drogas, elas melhoram aqui, mas estragam ali. Não é verdade? Então, Ellen White continua, e agora no Conselhos sobre Saúde, capítulo 144, página 324.2, ela diz: prestem atenção, também é importante. A enfermidade da mente reina por toda a parte. E 90% das doenças que atacam o ser humano têm a sua origem na mente. Tem a sua origem na mente. Aconselho-vos a correr atrás desta informação no Conselho sobre Saúde. Por que é que elas têm origem na mente, irmãos? Porque a mente virou um terreno completamente atribulado. Ansioso, preocupado, estressado, desconfiado, descontrolado. Onde umas coisas crescem, não podem crescer as outras. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 1, página 25.1. O Senhor me deu esclarecimento de que quando o Israel de hoje, que somos nós, se humilhar perante Ele e purificar o templo da alma de toda a contaminação, Ele ouvirá as suas orações em favor dos enfermos e os abençoará nos usos dos seus remédios para as enfermidades. Será que precisamos humilhar-nos diante de Deus, pedir perdão, como fez Daniel no capítulo 9? Sabem o que é que ele diz no capítulo 9? Eu vou ler só um bocadinho. Versículo 6. Aliás, a partir do 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ó Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas,
que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Realmente, irmãos, há uma grande de uma confusão dentro do povo de Deus. Então, ele continua, não vou ler tudo, peço aos irmãos que leiam. Precisamos confessar os nossos pecados. E os irmãos podem pensar, mas os outros não estão nessa disposição. Não faz mal, estamos nós. Também aqui só estava Daniel a orar. E ele orava por todos, pedia perdão por todos. Já repararam? O que é que diz lá em Ezequiel? Em Ezequiel, no capítulo... deixa-me ver qual é o capítulo. Capítulo 22, versículo 30. Ele diz assim: E busquei dentre eles um homem, que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Naquela altura, ele termina o versículo e diz: Porém, a ninguém achei. E hoje, em 2025, ele está achando alguém? Reparem que isto vem na sequência. Vem na sequência de alguma coisa que Deus diz. Eu vou ler apenas aqui, já falámos sobre isso há pouco. O versículo 26 diz: Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas e não fazem diferença entre o santo e o profano. Lembram-se do que lemos há pouco? O não discernimento entre o sagrado e o profano? Lembram-se? Porque o cérebro está confuso, porque não pratica abstinência, porque é intemperante. Lembram-se? A consequência? Então é o que Deus está a dizer aqui. Eles não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. E continua. Então, era esta a situação. Então, Deus está aqui procurando uma pessoa que esteja perante Ele, para que Ele não destrua o seu povo. E o que é que Joel diz? Na sequência disto, para Ele não destruir o seu povo, Joel diz aqui no capítulo 2, no versículo, ele até dá a oração, irmãos, ele até dá a oração que nós devemos fazer. Diz aqui, versículo 17, chorem os sacerdotes. Vocês podem dizer, mas nós não somos sacerdotes. Nós somos reino sacerdotal, sim senhora. Ou não somos? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam, 2 pontos. O que é que nós devemos dizer? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Então está aqui a oração. Deus está procurando pessoas que façam esta oração. Esta é a oração de Daniel 9. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde é que está o seu Deus? Eles não dizem que são a igreja verdadeira? Os guardadores do sábado, o dia do Senhor, onde é que está o seu Deus? Então, irmãos, realmente precisa haver aqueles que estão na disposição de orar, clamando ao Senhor por misericórdia. Vou ler o resto da citação, que está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 25.1, e diz: Quando em fé o instrumento humano faz tudo o que pode para combater as enfermidades usando os métodos simples de tratamento que Deus proveu, os seus esforços serão abençoados. Sabem que há na igreja 2 tipos de viciados. Os viciados em comida e os viciados em remédios. Sabiam disto? É verdade isto que eu vos estou a dizer. É verdade.
E é por isso que nós estamos morrendo de exatamente das mesmas doenças do mundo lá fora. Medicina e Salvação. Capítulo 12, página 223.4. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a viver os princípios da reforma da saúde perseverantemente, 9 em cada 10 casos ficarão livres dos seus males. Irmãos, será que existe algum lugar no mundo com esta percentagem? 9 em cada 10 ficarão livres das doenças. Não existe. Só aqui, com os métodos divinos. O Espírito Profecia dá-nos a definição de doença. Vocês sabem qual é a definição de doença? Por acaso alguém aqui sabe? A Iranilda está-se a rir. Eu não sei se alguém aqui sabe, irmãos, mas nós devíamos saber. Nós temos que saber. Foi o que Deus disse. E nós não temos que ter a palavra na nossa mente? Temos ou não? E a palavra não tem poder? Querem que eu vos diga qual é a definição de doença? Eu não vou dizer. Com certeza. Eu não vou dizer, a Denis. É Deus que vai dizer. Amém. E isto é para todos decorarmos. Ponham aí, façam um quadro na parede. Doença é o esforço da natureza. Não sei se estão a escrever. Isto encontra-se em Ciência do Bom Viver, capítulo 7, página 42.3, ou no Testemunhos para a Igreja, capítulo 18. Perdão, não é Testemunhos para a Igreja, é Temperança, capítulo 18, página 85.4. Doença é o esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da transgressão das leis da saúde. Uau! Lira, queres dizer alguma coisa? Meu médico, ele me disse o seguinte, na primeira consulta que eu fui com ele: não existe doença, existem consequências. Exatamente. Olha isso. Então reparem, vamos refletir um pouco. Doença é o esforço da natureza para quê? Para libertar o organismo de condições resultantes de quê? Da transgressão das leis da saúde. Amanhã eu vou perguntar quem é que conhece a definição da doença bíblica. Eu, por acaso, conhecia, mas não me lembrava dela, mas já tinha lido. Pronto. Então vamos repetir. Vamos. Se nós refletirmos naquilo que estamos a dizer, não vai ser difícil. Então, bora lá. Podem abrir os vossos micros. Doença é. Podem abrir os micros, se quiserem. É o esforço da natureza para libertar o organismo o organismo das condições resultantes das resultantes leis da saúde. da transgressão das leis das leis da saúde. Ou seja, nós transgredimos as leis da saúde. O organismo vê-se aflito. Se nós o libertarmos
dessa aflição, ele não tem que fazer o esforço, não vem doença. Ou seja, por isso é que nós começamos este seminário de santificação dizendo e pedindo a Deus que nos ajudasse a não atrapalhar o processo da santificação. Estamos a perceber? Também falámos aqui algumas outras coisas. E eu agora vou terminar lendo duas meditações matinais. Irmãos, por favor, tomem nota destas meditações. Por favor. Uma é nos lugares celestiais do dia 3 de julho, nos lugares celestiais, estão a ver aqui? Do dia 3 de julho, que tem por título Cuidar do templo do corpo. Então diz assim, Salmo 139, 14. Eu te louvarei. Desculpem. Templo de Deus, é do dia 3 de julho. Templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então diz assim, se alguém me quiser acompanhar, pois pode procurar aí, se alguém tiver a meditação ou no aplicativo. Desde a eternidade foi desígnio de Deus que todo ser criado, prestem atenção, desde o resplandecente e santo serafim até ao homem, fosse um templo para a habitação do Criador. Não é o que nós temos dito? Desde a eternidade, este foi o desígnio de Deus. Por causa do pecado, a humanidade deixou de ser um templo de Deus. Deus pretendia que o templo em Jerusalém fosse uma constante testemunha do alto destino franqueado a todo o ser humano. Os judeus, porém, não tinham compreendido o significado da construção de que tanto se orgulhavam. Os pátios do Templo de Jerusalém, ruidosos, com o tumulto do comércio profano, representavam fielmente o templo do coração, manchado pela presença de paixão sensual e de pensamentos profanos. Estão a ver? Ela está a dar a explicação. É maravilhoso. Nós conhecemos a história, mas depois não conseguimos passar para a parte espiritual, por vezes, não é? Purificando o templo dos compradores e vendedores mundanos, Jesus anunciou a sua missão de purificar o coração da contaminação do pecado. Olha lá, o que Jesus fez fisicamente era para nos ensinar a lição espiritual. Não é bonito isto? Está tudo aqui. Então, vou repetir, purificando o templo dos compradores e vendedores mundanos, Jesus anunciou a sua missão de purificar o coração da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das concupiscências egoístas, dos maus hábitos que corrompem a vida. Só Cristo pode purificar o templo do caráter. Só Cristo. A sua presença purificará e santificará o espírito, de modo que seja um templo santo ao Senhor, edificado para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Através desta bela e impressionante figura, a palavra de Deus mostra a consideração em que Ele tem o nosso organismo físico e a responsabilidade que repousa sobre nós de o conservarmos nas melhores condições. O nosso corpo é propriedade de Cristo. Irmãos, por isso é que nós não podemos tratar mal o outro, magoá-lo, humilhá-lo, ignorá-lo, desprezá-lo. Não! Porque o outro é o templo do Espírito. Já perceberam? Não podemos fazer isso com ninguém. Nem maridos a esposas, nem esposas a maridos, nem filhos, não. O nosso corpo é propriedade de Cristo.
por ele adquirido e não temos a liberdade de agir para com ele segundo a nossa vontade. Não é o que me apetece. O homem tem procedido dessa forma. Tem tratado o corpo como se as suas leis não envolvessem nenhuma penalidade. Por causa do apetite pervertido, os seus órgãos e faculdades tornaram-se debilitados, doentios e mutilados. Quando os homens e as mulheres estão verdadeiramente convertidos, consideram conscienciosamente as leis da vida, estabelecidas por Deus no seu ser, procurando assim evitar a debilidade física, mental e moral. A obediência a essas leis tem de se tornar uma questão de obrigação pessoal. Nós temos obrigação. Nós mesmos temos de sofrer os males da lei violada. Temos de responder a Deus pelos nossos hábitos e práticas. Por isso, a questão para nós não é o que é que dirá o mundo, mas sim como tratarei eu, que professo ser cristão, a habitação que Deus me deu. Irmãos, não é maravilhosa esta meditação? É maravilhosa. Agora vou ler outra. E vamos fechar o nosso estudo, que está quase na hora. Jesus, meu modelo. Meditação matinal. Jesus, meu modelo. Do dia 31 de outubro. Se os irmãos quiserem, esta meditação matinal, no mês de outubro, ela praticamente só fala das leis da saúde, desde o dia 1 até ao fim do mês. Até ao dia 31. Então, eu vou só ler a última, não é? Não vos vou ler todas elas. Mas fala aqui as leis da causa e efeito, os benefícios do trabalho, as leis da natureza e a saúde, a temperança à mesa, os hábitos na infância, os cristãos temperantes, o alimento saudável e saboroso, o controle do apetite. Enfim, este mês de outubro, em Jesus é meu modelo. Vamos ler o dia 31. O amor é essencial para a saúde. Uau! Um ingrediente interessante. Já falámos também um pouquinho sobre ele, não já? Vamos amar-nos uns aos outros. Vamos demonstrar esse amor. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo pertence a Deus. Ele pagou o preço da redenção pelo corpo, tanto quanto pela alma. O Criador vela sobre a natureza humana, mantendo-a em movimento. Não fosse o seu constante cuidado, o pulso não bateria. A ação do coração cessaria. O cérebro não mais desempenharia a sua parte. O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, tem de o cérebro ser sadio. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. É a falta de ação harmoniosa no organismo humano que produz enfermidades. A imaginação pode controlar as outras partes do corpo para dano seu. Todas as partes do organismo precisam trabalhar harmoniosamente. As diferentes partes do corpo, especialmente as partes distantes do coração, prestem atenção. Especialmente as partes distantes do coração devem receber abundante circulação de sangue. Os membros desempenham uma parte importante e devem receber a devida atenção. Por isso é que os pés arrefecem com mais facilidade. E as mãos, porque são os que estão mais longe do coração. Deus é o grande mantenedor do organismo humano. No cuidado do nosso corpo, precisamos cooperar com ele. Amor a Deus é essencial para a vida e saúde.
A fim de que tenhamos saúde perfeita, deve o nosso coração estar cheio de amor, esperança e alegria no Senhor. Eu vou repetir. A fim de que tenhamos saúde perfeita, deve o nosso coração estar cheio de quê? Preocupação? Stress? Ansiedade? Medo? Não. Amor, esperança e alegria no Senhor. Os que colocam toda a sua alma no trabalho médico-missionário, que incansavelmente trabalham em perigo, em privação, muitas vezes em cansaço e dor, estão em risco de esquecer que devem ser fiéis guardadores das suas faculdades físicas e mentais. Não se devem permitir excessivo desgaste. Mas, cheios de zelo e fervor, eles muitas vezes agem desavisadamente, colocando-se sob demasiada tensão. A menos que tais obreiros façam mudança, o resultado será que sobre eles virá a doença e entrarão em colapso. Temos uma vocação tão mais alta do que interesses comuns e egoístas. Quão mais altos são os céus do que a terra. Mas esse pensamento não deve levar os dispostos e sacrificados servos de Deus a levar todos os fardos que possivelmente consigam levar, sem períodos de descanso. Este mês de outubro, quem tiver o aplicativo, vocês podem lê-lo. É muito, reforça ainda mais aquilo que temos estado a estudar aqui. Oremos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, que mais é que nós poderíamos desejar, além daquilo tudo que o Senhor deixou ficar para nós? Nós pedimos perdão, Senhor. Perdão porque quantas vezes temos negligenciado, desprezado o estudo, o conhecimento e a prática de todas estas instruções. Não há povo sobre a terra que tenha recebido tão grande luz, tão grande bênção. Mas nós não queremos ser como os porcos, que não dão valor àquilo que tem valor. Que o Senhor nos ajude, a nós individualmente, e também a podermos não só viver, mas passar para os outros esta informação. Enquanto é tempo. Já não falta muito. Acreditamos que o Senhor Jesus está voltando, que o Senhor nos dê o seu Espírito e nos encha com o seu amor. Em nome de Jesus. Amém.